Boa noite, rapaziada. Tudo certo? Massa Revelos aqui. Hoje a gente está encerrando nosso círculo de lives com um convidado muito especial, com o Gessé Batista, da Quilom Brothers aí de Alagoas, lenda do footwork aqui no Nordeste. E a gente está chegando ao fim, pelo menos de hoje, no círculo de lives do Manual Breaking Virtual. E a gente está super feliz com esse projeto, ele está andando de um jeito super massa, um jeito incríveis. O IBV, o Manual Break Virtual, tem apoio de incentivo da Prefeitura de Olinda, da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura de Olinda, de Pernambuco, e é realizado pelo Hip Hop Olinda Rio Doce, por nós jogadores ORD. Hoje a gente vai trocar essa ideia com o Gessé sobre realização de projetos, sobre produção cultural, sobre todo esse rolê. Gessé já chegou por aqui. Salve, monstrão. Vou convidar. Salve, mestrão. E aí, beleza? Tudo certinho? Tudo certo. Tá de boa o Bruno, áudio aí? você tá me ouvindo bem? Se você não estiver ouvindo, eu vou botar o fone. Não, tá perfeito, Você tá tá me bom. ouvindo bem? Tô Tá bem, tá rolando, massa. né? Massa. Tá rolando. Aqui tá... Mano, queria que, primeiramente, boa noite, né? Massa, tá encerrando esse ciclo de lives com você. Valeu por ter topado essa discussão, esse diálogo aqui pra roda. E vamos que vamos, vai ser massa. Queria que tu se apresentasse, mano, a princípio, para quem passou 10 anos numa caverna e não tá ligado no teu rolê, para a gente conseguir mediar, já é? Bota pra torar. Então, eu me chamo Gessé, eu sou aqui do interior de Alagoas, especificamente União dos Palmares. E aí enfim, comecei a dançar breaking na escola em 2003, 2004. É, E aí, 2008, junto com o Kiko, o B-Boy Kiko, a gente formou um grupo. E aí, no meio do breaking, eu era conhecido como B-Boy Junin. Isso 2008 até 2012, eu acho. Aí, 2012 eu mudei de nome. Assumi o meu nome. Comecei a usar o nome Gessé, né? E aí, enfim. E aí, 2000. Aí eu tô pulando várias coisas, tá? E aí, em 2013, eu fui fazer um curso técnico, que aí eu comecei a me envolver com outras coisas para além do breaking, do hip hop, assim, né? De 2003, na verdade, essa trajetória ela é um pouco meia não, totalmente atravessada por várias coisas, assim, né? Eu comecei a dançar, minha família não deixava muito, então era muito, sei lá, 2005 eu parei, aí voltei em 2006, aí depois parei de novo, aí voltei em 2008. 2008 quando eu montei o grupo com o Kiko, aí ficou uma coisa mais séria assim, né? E aí também já era um pouco, tinha 16, 17 anos. Aí em 2010 comecei a trabalhar com breaking, dando aula de breaking num espaço cultural. Aí a família já mudou, minha mãe já mudou um pouco a visão, aí começou a flexibilizar mais o entendimento, assim. E aí, em 2013, quando eu fui fazer o curso técnico, aí mudou totalmente a visão familiar, porque entendeu que era isso que eu ia fazer profissionalmente, né? E aí também, a partir de 2010, foi que eu comecei a trabalhar profissionalmente. E em 2013 eu tive a certeza que eu ia seguir fazendo isso. E aí, em 2014, fui fazer a graduação, aí terminei e tô nesse processo de estar pensando projeto, dançando breaking, ainda vou para eventos de breaking, mas não competindo, né? Competi nas batalhas de breaking de 2009 até 2012, assim, né? Aquele b-boy que caça a batalha, vai para todas as batalhas. Aí depois disso eu comecei a ficar de boa, comecei a ver o que é que dava para fazer de dança aqui no estado, né? Quem eram as pessoas que trabalhavam com dança, comecei a me envolver com outras pessoas para além do breaking. Aí, resumidamente, é isso, assim. Acho que eu já entrei até em outras questões aí. Mas é isso. Tudo bem também. A gente nem gosta de falar, né? Se deixar. Então, pois Mano, é.
Eu queria saber, assim, tipo, o que é que te atraiu, a princípio, pro breaking, tá ligado? Onde é que tu viu, se foi na praça, se foi perto de casa, se foi longe? O que foi esse rolê, essa ocasião, essa centelha que te puxou pro breaking? Então, como eu falei, eu comecei a dançar breaking na escola. E aí é muito Uhum, doido porque uhum. não foi na atividade curricular, foi nos Mas intervalos, tu né? viu rolando lá na escola, tipo, a galera veio, dançou, como é que foi esse pique? Não, então, nas horas dos intervalos, tinha uma galera que dançava break na hora do intervalo. Eles eram estudantes lá, eram da escola. E aí funcionava meio assim, sei lá, 10 horas tocava o intervalo, aí a galera pegava um som, alguém levava um som, colocava o som lá na tomada, na porta, e aí o corredor, a galera não passava porque era uma roda de breaking. E aí a galera tinha 15 minutos de intervalo e era o tempo que a galera treinava, né? E aí eu fui passar pelo corredor, não consegui passar, fiquei olhando. E aí, enfim, aquilo eu achei interessante, assim. Eu não consigo dizer o que foi. Isso é uma coisa, assim, total subjetiva. Qualquer coisa que eu fale, eu vou estar inventando, assim, sabe? E aí tem uma falha de memória que eu não consigo acessar, assim, mas, enfim, eu vi, aquilo me chamou a atenção, eu assisti, depois eu percebi que aquilo acontecia com frequência, depois eu descobri que aquela galera ensaiava na esquina da rua que a minha mãe mora, então isso facilitou, aí eu comecei a ir lá, e aí tinha uma coisa meio ritualística assim, que você não podia chegar e já treinar, sabe? Você chegava, pedia, e aí a galera não deixava, você tinha uma coisa assim, né? Até que ponto essa pessoa está interessada mesmo a dançar? Porque já era um grupo bem fechado, assim, né? Os grupos acabam, enfim, se fechando. E aí se deu dessa forma, assim. E aí eu só vim perceber essa narrativa que eu comecei na escola no meu TCC na graduação em dança, assim. Que eu fui fazer meio que um relato pessoal, aí eu comecei, caramba, eu tô me formando como professor e eu tô fazendo um curso de dança que me habilita a ser professor de dança, que vai atuar na educação básica, e eu comecei a dançar na escola, mas não dentro do currículo da escola, né? Então isso meio que bagunçou a minha ideia, assim, de ficar refletindo sobre isso, assim, da importância da dança na escola, enfim. Mas eu comecei a dançar Entendi. nessa lógica aí, na escola mesmo, assim, nos intervalos, no recreio, Que né? massa. Na época era o recreio. Era o recreio. Eu também dancei muito no recreio. Eu voltava suado para Jiu-Jitsu, mas era uma loucura, mas Então, rolava. os professores ficavam irados, porque. Mano, eu queria saber, nesse sentido de tu começar, de tu estar nesse pique, iniciando e tal, quem foram tuas principais referências, assim, tá ligado? Tipo, da galera daí próximo de tu, tipo, a galera que dançava na esquina, e pra galera de longe também, assim, né? Tipo, sei lá, tipo, muitos amigos meus começaram vendo Storm, assim, né? Tipo, uma referência super longe da gente, mas que é meio que o sensei de muito b-boy, assim, pós anos 2000, tá ligado? Queria saber como é que foi esse teu início de catação de referência, tá ligado? De influência nesse rolê. Então, eu comecei a dançar. Ó, o Stalin mandou um salve aqui. O Stalin é uma Foi. pessoa interessante, assim, importante, eu acho. Mas é doido porque quando eu comecei em 2003, a gente não tinha internet, né? A gente não tinha acesso à internet Nem nenhuma. tudo, nem isso. Nem YouTube. Tinha Nem um o cara próprio na. YouTube. Não, não. A gente dançava, eu conheci o breaking pela galera que dançava na escola. E a minha referência era aquela galera da escola, assim. Não, a gente não tinha noção nenhuma, assim, do que o breaking era, assim, sabe? No mundo, assim. A gente dançava break na escola, e aí era um grupo na escola, que era um grupo do bairro onde a escola fica localizada ainda. E aí existiam outros grupos, né? Eram grupos que eram do centro da cidade, de outro bairro mais afastado. E aí a nossa referência era isso, assim, né? Era o cara lá, o B-Boy Lau, que era o cara, o dono do grupo, assim, o cara que levava o som, era o Lau. Tinha um outro cara chamado o Neno, que era um cara que eu copiava ele, assim, sabe? Ele era um cara mais velho, ele tinha, sei lá, seus 20 anos, e eu tinha 13, 14, assim. E aí eu me vestia parecido com ele, assim. Eu comprava o boné da cor do boné dele,
Pra mim ele foi um cara que meio que assim, era o cara, eu vestia, sabe aqueles b-boys que vestem a roupa do cara lá, do gringo? Eu vestia a roupa do cara, assim, né? Eu me vestia igual a ele. E aí nisso eu conheci o Kiko, ele entrava na hora, o Kiko estudava em outra escola, em outro horário, e aí ele sabia dessas rodas de breaking, aí ele meio que dava um jeito de entrar na escola, né? Não sei qual as estratégias que ele usava, mas ele entrava na escola e dançava na hora do intervalo, assim. Eu conheci o Kiko assim, né? E aí o Kiko também, por exemplo, e aí o Kiko é uma outra referência externa dessa galera que tava ao meu redor, né? Para além da escola, assim. E aí o Style entra em 2009, quando a gente começou a acessar a internet. Aí, através do Kiko, eles combinaram um racha, que era meio que Alagoas versus Caruaru. Aí os caras vieram de Caruaru, e aí a gente fez um racha, meio um racha encomendado, assim, sabe? Combinou o horário, o local, os caras chegaram, e aí a gente foi e fez o racha. Era tipo Alagoas contra Caruaru, assim. Só que Alagoas era tipo Maceió, União dos Palmares, que a gente também tinha a cabeça meia pequena, assim, no sentido de Alagoas tem 102 municípios, se eu não estou enganado. E aí a gente achava que só tinha break em União dos Palmares e Maceió, Tá assim, né? lembrando aí, ó. Tá lembrando aí. E- Foi foda, não foi, Stanley? então, Doideira. foi muito doido, Massa. porque os caras. A gente viu movimentos que a gente não tinha visto, né? Aham. E isso também abriu uma possibilidade assim, caramba, tem muito break no mundo, né? O break ele tá em todo lugar, assim. Aí depois disso a gente foi pra Sergipe, João Pessoa. Aí, mas o primeiro contato com b-boys de outro estado foi o Style que fez esse intercâmbio aí. Que foda. Que foda. Valeu, Style. Arriou. Mano, aí nesse pique, velho, tipo, como é que as tuas referências meio que te impulsionaram para tu tá fazendo o que tu faz hoje, tá ligado? Porque rola muito disso, né? Tipo, a gente entende que existe o início, mas, tipo, não me parece que é muito difícil começar a dançar breaking. Mais difícil é você continuar dançando breaking, tá ligado? E você é um cara que ainda hoje dança, que ainda hoje faz projeto, que ainda hoje tá nativa, em vários sentidos, assim, não só tá também no breaking, né? Inclusive, eu te conheci fora do breaking, tá ligado? Quando você estava circulando com palco giratório, pá, etc., pelo Sesc. E eu queria saber como é que essas referências te impulsionaram, mano, para tu tá fazendo o que tu faz hoje, se no meio do caminho tu pensou em desistir, e alguma pessoa, porra, velho, se essa pessoa consegue também fazer o pique acontecer, eu consigo. Ou se não, se esse bagulho foi tipo super força de vontade só mesmo, meter as caras, botar pra torar e, tá ligado? Não, então, como eu falei, assim, o lance da referência, né? Essa coisa meia bairrista, assim. A referência era a galera Uhum, do que uhum. treinava comigo. E aí depois veio o Style, né? Que trouxe uma perspectiva de olhar para fora do estado. Aí a gente começou a ver Pernambuco. E aí a gente viu um evento em João Pessoa, que foi o Mazuki que organizou, que era o Extreme Jampa. E aí, a partir daí, a gente começou a ter. Quando a gente tem contato com essas pessoas de outros estados, assim, a gente começou a também acessar a internet, assim. Tipo, que foi Sim. 2009, aliás, 2008, 2009, 2010, assim. Foi meio que um processo mais lento, assim, né? Lançou as lan houses, e aí era super difícil acessar a lan house, mas aí a gente começou a ver o break no YouTube. Só que a gente já dançava break. E aí tem umas coisas assim, tem umas coisas de nomenclatura. E aí a gente começou a ser, enfim, atravessado por essas coisas, né? A gente chamava footwork de traçada, era contratempo, top rock. E aí, assim, isso modificou totalmente o modo de ver, né? Aí, em 2010, quando eu começo a me ver como profissional, porque eu comecei a dar aula e comecei a ir para muitos eventos fora do estado e do Nordeste, assim, aí eu comecei a ver outras pessoas como referências, assim, e outras pessoas muito específicas do breaking, assim, né? Sem ter nenhuma perspectiva de, por exemplo, viver do breaking, mas tinha uma postura profissional na relação da batalha competidor, assim, sabe? E aí eu Total. olhava essas pessoas que batalhavam e eu tentava ficar avaliando assim postura. E aí tem uma coisa até assim, por exemplo, coisas que você vai reproduzindo sem saber o porquê, né? Você vê que tal.
pessoas, o jeito da pessoa se comportar numa batalha, aí você pega aquilo e tenta fazer igual, assim, tinha uma coisa meio assim, sabe? E aí quando eu entro na universidade, fui fazer o curso técnico, eu fui fazer o curso técnico também porque eu comecei a sentir umas dores no joelho. E aí eu fiquei naquela, caramba, eu não vou mais render nas competições, então eu vou fazer esse curso, porque aí eu passo um tempo estudando, né? Isso vai me ajudar na minha prática de dar aula, essas coisas que eu já fazia. E aí também teve uma professora, uma coordenadora de um projeto que chegou para mim e disse assim, você tem ensino superior, vai fazer educação física, é interessante assim e tal. Só que aí eu tinha o curso de dança, eu fui fazer o curso técnico de dança, que era um curso mais curto, né? Era 2 anos, e aí eu fiquei naquela, pô, 2 anos eu vou estudar, quando acabar esses 2 anos eu vou voltar e vou batalhar, assim. Esses 2 anos era o tempo de eu parar de sentir dor, por exemplo, assim, estrategicamente, Sim, pensando. total. Só que aí não foi, né? Porque as dores, elas saíram do joelho e foram para todo o corpo, assim, né? E aí eu comecei a ter que dançar convivendo com essas coisas, assim, de cansaço, de essa rotina louca de mudar de cidade. Eu saí de União, fui morar em Maceió, então tem uma coisa que mudou totalmente a minha rotina, assim. Eu não andava mais a pé, eu andava de ônibus, então a minha cabeça voltou a pensar como eu ia sobreviver naquela outra cidade, assim. Isso parece ser meio Sim, isso parece ser meio complexo, mas não é não, é bem simples assim. Se você mudar de cidade, você já, enfim, é uma outra rotina, é uma outra coisa, assim, né? Acho que vocês que estão em Olinda devem sentir isso, assim, né? Porque para vocês irem para Recife, é longe, enfim, tem toda uma demanda para sair de Recife para voltar para Olinda. Tem um horário teto que vocês não podem passar, senão não tem busão. Então eu não pensava, por exemplo, em batalhar. Eu ficava pensando nessas coisas, assim. E uhum. nisso eu comecei a conhecer outras pessoas que trabalhavam com dança que eu não conhecia. Para mim, a dança era só o breaking. Eu vivia, na minha cabeça, eu vivia dentro de uma bolha, assim. Para mim, a única dança que existia no mundo era o breaking. E aí eu tô falando isso, assim, ironicamente, né? Porque a gente sabe que existe milhões de danças, mas a gente tem um rei na barriga que acha que o break é extraordinariamente, assim, sabe? A única coisa importante, interessante no mundo. E aí quando eu comecei a ver essas outras danças, comecei a ver outras pessoas que dançavam, profissionalmente, pessoas que trabalhavam com dança contemporânea, pessoas que pesquisavam outras danças, como cultura popular. Enfim, assim, eu comecei a ter contato com pessoas do balé clássico, e esse contato não era lá que eu ia fazer aula de balé clássico e tal. Não, era um contato assim, pô, aquela pessoa tem uma escola, assim, e ela sobrevive daquilo. Aquela pessoa faz um projeto e ela executa esse projeto, assim. E aí eu comecei a me envolver com isso, e aí eu fiquei nessa coisa, assim, né? Eu perdi a tara de batalhar, assim, sabe? E aí eu comecei a entender nesse lugar de perder o feeling da batalha, assim, eu entendi que existiam outras possibilidades para viver com a dança e que não era só a batalha, assim, sabe? Que o breaking ele não se resume só em batalha, que o breaking ele é maior do que aquele círculo que está dentro numa cipher, se ela é menor, se ela é maior, assim, sabe? Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas foi nesse sentido, assim, que a minha cabeça foi modificando a partir de como eu me relacionava nessa nova cidade, dessas pessoas que eu conhecia, né? Do curso. Quando eu terminei o curso técnico, eu já entrei na graduação, porque eu gostei de pesquisar a dança, assim, né? E aí eu entrei na graduação, mesmo sendo curso de licenciatura, nem era meu intuito ser professor. Eu queria só continuar estudando dança, assim, sabe? O meu intuito era esse, assim. Eu me via mais como artista, como b-boy, do que como um professor acadêmico, assim. Eu sofri bastante para fazer meu TCC, assim, sofri horrores, assim, Sério? sabe? Sofrimento mesmo, assim, sofrer de quando eu defendi, eu chorei, assim, sabe? Assim, foi, enfim, porque não era assim, eu estava interessado em estudar, assim, sabe? Eu meu interesse não era virar acadêmico, digamos assim, né? Por exemplo, assim, tá pensando teoricamente as coisas assim. O meu lance era experienciar aquilo, estudar, conhecer as coisas. Sim, E total. Que nem aí, o Fernando tá falando aí.
que a batalha é mais uma vitrine, né? Acaba que é mais um lugar que a gente pode atuar, que a gente pode estar enquanto b-boy se colocando, tipo, alcançando lugares, alcançando holofotes, alcançando posições, mas existem outros lugares também que a gente vai acessando, né, tá ligado? E a universidade, o curso técnico também traz muito esse outro lugar, né? Nesse sentido, assim. E já nesse pique de se tornar profissional, de apresentar TCC, maior corre, das complementar, etc. Como é que tu desenvolve teu bagulho hoje, mano? Tá ligado? Tipo, como é que são teus projetos hoje? O que é que tu consegue botar pra frente? O que é que tu consegue botar teu gasto, teu investimento, tua energia, tá ligado? Hoje. O que é que Gessé tá fazendo hoje? Conta pra gente aqui no De Frente com o Gabi. Então, me sinto, me percebo, sei lá, uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de se organizar, assim, né? Porque quando a gente vai para esse lance de projeto, tem todo um planejamento, uma coisa assim. Às vezes acontece assim, eu proponho um projeto, e aí sei lá, eu propus um projeto, e aí eu tô super empolgado para fazer o projeto. Quando eu consigo aprovar, ou aí eu já quero fazer outro projeto, sabe? Eu quero fazer muita coisa, assim. Isso rola muito comigo. E aí, mas ultimamente, assim, desde 2014, na verdade, eu trabalho muito com projetos, né? Em 2014 eu montei um espetáculo, fiz um espetáculo, e aí as coisas foram se dando, assim. Eu fiz uma apresentação, e aí nisso eu tinha feito alguns cursos de produção, alguns cursos de gestão, e aí nesses cursos eu fui pegando aquilo que eu conseguia aplicar dentro de Maceió, assim, de onde eu estava naquele momento, e aí eu, sei lá, montei o espetáculo e fiz a estreia. Então eu já me preocupava em gravar, porque aí eu já tinha o Uhum. material para que eu pudesse me inscrever em um festival, por exemplo, né? E aí nisso, também, quando eu fiz o espetáculo, eu já meio que mapeei o que tinha de possibilidades para eu apresentar dentro do meu território, assim, né? Dentro de Maceió. O que é que tinha de projetos de pauta de teatro, o que é que tinha de projetos independentes que eu poderia ocupar, assim, fazendo uma apresentação. E nisso sempre trabalhando essa Sim, coisa total. remunerada, às vezes remunerada, às vezes num sentido assim de criar portfólio, né? Então eu fui criando Aham. isso assim. E aí desse solo, eu fiz 3 apresentações. Quando eu decidi não fazer mais, eu meio que cansei assim, e disse, ai, não vou fazer, não dou conta assim. Aí eu recebi um convite do Sesc para fazer um projeto, assim. E o convite do Sesc veio por causa dessa demanda que eu construí, assim, né? Então uma coisa vai levando a outra e meio que eu tenho ficado um pouco atento, assim, né? Ao que pode surgir de uma coisa e essa coisa leva para outra, assim, sabe? Mas os meus projetos são muito pontuais, assim. Eu escrevo o projeto, e aí os projetos têm, enfim, curta duração, às vezes eles têm uma longa duração, às vezes a gente consegue estender o projeto, né? E aí o último projeto que eu consegui fazer, assim, foi montar um espetáculo com a galera do Quilom Brothers. Só que aí veio a pandemia, veio a coisa do vírus, aí todo mundo dispersou, assim, né? E aí a gente tá agora nesse processo de alguns projetos da Aldir Blanc, assim, né? Que mudou totalmente, assim, né? Enfim. Aí por isso que eu comecei falando a coisa assim, eu faço um projeto e aí meio que quando tenho a possibilidade de realizar ele, eu já quero fazer outro projeto, assim, porque foi um pouco isso, assim. De 2014 a 2019, eu fui construindo meio que um caminho, assim, né, que eu sabia que poderia me levar para esse lugar do palco giratório, assim, através daquele convite do Sim, Sesc, enfim, total. foi meio que eu fui construindo esse junto com outras pessoas, eu fui construindo esse lugar, assim, né? Que me colocou a estar no palco giratório 2019, assim. Mas isso começou em 2014, assim, quando eu fiz o espetáculo. Então meio que e aí hoje eu estou pensando muito nessa coisa local, assim, o que é que eu posso fazer, pensando no hip hop local, pensando no hip hop aqui em União, dos Palmares, pensando no hip hop em Alagoas, pensando no hip hop numa perspectiva mais esportiva, educacional, né?
Aí os meus projetos hoje estão um pouco voltados para esse lugar, assim, apesar de eu estar também criando um outro trabalho, assim, né? Mas é isso, assim. Massa, massa. Tem uma pergunta da Carla Menezes, que eu acho que super linka com o lugar que eu estava querendo trocar uma ideia assim contigo, que ela perguntou, ela botou, Gessé, hoje na sua visão, por que o breaking é difícil de ser regular, tanto em universidade e também em academias de dança? Aí eu queria que tu linkasse essa pergunta já com outra assim, tipo, como tu percebe a cena nacional, tá ligado, do breaking, assim, tanto nesse lugar que a Jéssica tá colocando, que a Carla, desculpa, que a Carla tá colocando, que é um lugar mais na academia, né, que é um lugar mais na universidade, e como tu percebe a cena, ela em si mesma, tá ligado? Ela organizada, ou ela desorganizada. Como é que tu percebe esse lugar do breaking, assim, tanto na academia quanto na rua, né, que é o lugar de onde ele veio? Então, esse lance da universidade, eu acho que é a falta de professores. Não queria usar a palavra capacitado, assim, sabe? Mas assim, Uhum. não tem nenhum professor não tem nenhum b-boy professor em nenhuma universidade, assim, né? A gente tem alguns pesquisadores, e aí não estou tirando a legitimidade deles, né? Tipo o Vanilton Laca, tem o Rafael lá em Goiás, que são pessoas que são do breaking. Eu considero que eles são do breaking, porque eles pesquisam, eles trabalham com essa linguagem, com essa dança. Mas assim, talvez essa distância tá. Aí eu vou criar, por exemplo, enfim, o Perninha, né? O Perninha é um cara que ganhou uma ascensão nacional, internacional, assim. Se a galera vê o Perninha dentro de uma universidade, a galera muda totalmente o olho dela, assim, sabe? Às vezes é a gente se reconhecer naquele lugar, assim, sabe? E aí, como não tem nenhum b-boy, Uhum. um b-boy talvez influente, assim, sabe? Não sei se. É porque eu acho isso meio Sim, péssimo de sim. comentar assim, mas é isso, isso acontece. E aí, por não ter, eu acho que é difícil ter esse espaço, assim, que eu acredito que nas universidades tenham esse espaço. Eu acho que, não conheço todas, mas pelo menos aqui começou a haver um grande número de b-boys frequentando a universidade, o espaço cultural. Então, a própria universidade e os professores começou a meio que recuar. Recuar no sentido assim, opa, tem um novo público aí. Que aí é um público que Uhum. propõe. Não é um público que vai lá e vai só. Não, a gente está o tempo todo propondo. Então aqui se deu dessa forma, assim, né? B-boys que começaram B-boys e B-girls começaram a entrar na universidade. A academia eu não sei, eu não consigo entender. Eu acho que é público também, porque as academias elas estão muito voltadas para um público específico elitista, assim. E aí, por mais que o breaking vá para as Olimpíadas, por mais que ele fique meio gourmet, ele ainda é visto de uma maneira pejorativa, assim. Ele ainda é visto marginalizado. Por mais que ele apareça na Globo, por mais que ele vá para vários espaços, ele ainda é visto num lugar meio à margem, assim, né? Porque, enfim, não é o todo que fica gourmetizado, não é todo mundo que vai para a Olimpíada, né? Então, assim, tem acho que tem esse lugar do público-alvo das academias. E aí, qual foi o link que tu Uhum. fez, velho? Eu esqueci a pergunta. Eu só lembrei da pergunta da. Cara, como tu percebe a cena Ah, nacionalmente, lembrei, assim, tipo, a lembrei. cena do break em relação a si mesmo, tá ligado? Sem comparação, tipo, o breaking, tipo, do início ali dos anos 2000, que é basicamente quando você começou a dançar, pro breaking agora, 2021. Como é que tu percebe a cena, tá ligado? Nessa transição, nesse lugar, assim. Bicho, eu acho que aí eu vou. É um ponto de vista meio que eu fico refletindo sobre isso, assim. Quando em 2010 a gente não achava. A gente só. A gente entendia que pra gente ir pra Europa, ou para os Estados Unidos, ou para a Ásia, ou para a Oceania, sei lá, qualquer lugar do mundo, a gente só. A possibilidade que tinha era a gente ir para uma eliminatória que normalmente ela acontecia em São Paulo, Brasília. A gente tinha que ganhar aquela Sim. eliminatória e aí a gente conseguia viajar.
Hoje, a galera entendeu que para viajar, a gente precisa comprar emitir um passaporte e comprar uma passagem. Total. E aí eu acho que isso interfere na produção. Tipo, não tem mais, não é mais atrativo. Aí eu estou fazendo uma coisa, talvez eu esteja julgando ou criando um mapa territorial do Brasil, assim. Ninguém vai, é melhor, aí eu vou falar por mim assim, é melhor eu treinar para viajar para a Europa do que eu treinar para ir para uma eliminatória em São Paulo para tentar ganhar, para tentar ir para a Europa. E os próprios produtores, eles, não sei se eles perceberam isso, mas se a gente for pensar nos últimos anos, parou as competições assim. E aí a gente entende uma questão financeira, uma crise, mas também é isso assim. Ninguém tá mais buscando isso assim, sabe? Pelo menos no meu ponto de vista assim. Eu vejo poucas pessoas buscando esse lugar assim de competição nacional, porque tá muito fácil ir para fora do país assim. Tem muito b-boy brasileiro morando lá, e aí isso interfere assim, pô, eu mando uma mensagem e digo, pô, velho, me recebe aí. Então assim, aí tem um lance da internet, né? Meio que a internet ela acabou com essa fronteira, né, comunicacional. E aí eu acho que a cena do Brasil ela deu que aí eu não vejo isso como um lugar negativo, né? Aham, Nesse aham. esse lugar de diminuir o número de competições. É, porque alguns b-boys eles passaram dos 30 anos, então eles começaram a se envolver com outras produções. Sei lá, a galera faz audiovisual, a galera faz artes cênicas, a galera virou produtor. E o número de b-boys que tem, sei lá, seus 18, 19, 20, que é tipo a galera que tá voando assim, a galera tá indo direto pra fonte, assim, sabe? Para as grandes competições. Assim, não tá tendo mais esse processo hierárquico, assim, eu ganho uma competição. Que talvez as Olimpíadas vá retomar isso, né? Ou não sei, assim, mas Total. sei lá, eu posso ter. Vai existir a possibilidade de ter o Campeonato Alagoano, o Campeonato Nordestino, o Campeonato Nacional e as Olimpíadas. Mas isso é de 4 em 4 anos, né? E aí o Outbreak ele vai acontecer todo ano, assim. Então talvez é mais interessante eu treinar para Outbreak, eu ir para Outbreak, do que eu tentar uma vaga nas Olimpíadas. Sabe, assim, Sim, sim, total. não sei se faz sentido para vocês, assim, mas eu fico pensando isso, assim. Eu acho que essa não fronteira, ela interferiu bastante na produção, assim. Sim, sem dúvida, porque existe um holofote, né? Era um papo que o Lucas Shotgun, da Paraíba, estava até levantando esses dias e tal. É que existe um holofote na cena do game do break, né? E esse holofote está muito lá na Europa, né? Agora na Rússia, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, tá ligado? Que é um lugar mais lá em cima do hemisfério norte, né? Não tá muito aqui, tipo, na Oceania, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, tá ligado? Tá mais lá em cima. E de fato faz muito sentido, porque, por exemplo, o The Legend Blast acontece tipo o quê? 2 vezes no ano, né? Tem o Winter e tem o Summer, né? Tem o de verão e o de. Então, tipo, é um campeonato super do game, né? Que tá todo mundo. Os holofotes estão lá, tem várias gente olhando pra esse camp. Então faz super sentido. E já nesse link que tu tá dando esse papo, eu queria saber o que é que tu acha sobre All Star. Já perguntando se tu pensou em parar de dançar. Vou brincar de calma história já já. Queria saber o que é que tu acha do breaking ter entrado nas Olimpíadas, assim, tá ligado? Ainda nesse espectro nacional, tá ligado? Se tu acha que esse lugar do breaking nas Olimpíadas pode ser um lugar interessante pra gente, enquanto b-boy, pode ser um lugar meio ainda confuso, se todos os b-boys vão ganhar alguma coisa com isso, se vai ser só um nicho. O que é que tu acha desse pique, velho? Bicho, eu acho assim que isso já era previsto, assim, né? Porque, no meu ponto de vista, assim, tipo, nada mudou, nada vai mudar com relação a relação dos b-boys com o breaking, assim, né? Essa coisa de perder a essência, de mudar. Porque isso já aconteceu no processo da indústria tomar de conta, né? As grandes produções, os energéticos, assim. A galera pegou, investiu
e legitimou a coisa, assim, sabe? Tem gente que pensa que quem ganha Red Bull é campeão mundial, assim. É um título, tem essa patente, assim. Mas é algo muito pequeno, assim, sabe? Não é todo, não tem um representante de todos os países, assim. Então, assim, é muito complexo essa lógica de apontar, assim, pô, campeão mundial, ganhou tal coisa. As Olimpíadas, talvez ela descentralize essa coisa. Talvez as Olimpíadas ela vai descentralizar um pouco, né? Só que aí tem até coisas assim, né, que eu fico pensando, que o Lucas também comentou isso, né? Porque a gente não vê pessoas negras dançando breaking, assim, né? Vê mais gente branca, assim. E aí tem as Olimpíadas vai talvez escancarar uma questão social, assim, que tem no breaking, né? Que os holofotes eles estão voltados para a Europa e a Europa predomina uma cor, né? Tem uma coisa aí. Aham, aham. Que aí é específico de lá. Os grandes eventos estão lá, então culturalmente o que vai regir tudo lá é aquela galera, assim, sabe? E as Olimpíadas também foi. A lógica foi toda montada a partir de lá. Então, eu acho que a gente só vai perceber o que isso pode vir de bom e de ruim. Eu acho que isso é uns 10 anos, velho. Eu acho que a gente só vai conseguir perceber daqui a uns 10 anos. Eu ainda acho que nos próximos anos ainda vai ser muito essa coisa do balcão, assim, sabe? Quem tá mais próximo. Vai depender quem seja o cabeça disso, assim, no caso, assim, a confederação ou o órgão que toma de conta, assim, ele que vai organizar, mas eu ainda acho que tá muito. E aí eu tô falando isso porque eu já vi algumas entrevistas, assim, né? Que tem pessoas já citando possíveis nomes para ganhar medalha, assim. Então, assim, como é que isso se dá, assim, né? Como é que eu já falo que o Rafael ele pode trazer uma medalha se eu não... Porque também a gente é meio. Eu me sinto meio ingênuo porque eu acho que o processo vai ser super democrático e sem hierarquia, né? Mas na real a gente sabe que não vai funcionar assim. E talvez a gente tenha que Sim, sim. entender e aceitar que pode ser assim e a gente na verdade tem que arrumar a casa, assim. Eu acho que eu já falei para muita gente assim, pô, eu acho que o grande barato das Olimpíadas é a gente se organizar no nosso local, assim. E aí o que vier de bom vai vir, mas se a gente tiver organizado estruturalmente dentro do, sei lá, eu no território de Alagoas aqui, talvez eu nem consiga ganhar nada no sentido assim, né, de acesso às Olimpíadas. Mas isso modifica um lugar que a gente comenta muito, assim, né? Deixar um legado, quem serão os próximos depois que a gente parar, assim. Talvez as Olimpíadas ela possibilite isso porque é mais um argumento para a gente Total, tentar sem acessar dúvida. recurso, tentar dar aula, tentar fazer projeto, assim. Eu tô pensando muito nessa forma, assim. Eu consigo ver positivamente, assim, né? Acho que vai, é, enfim, vai abrir mais um campo de trabalho, mas esse campo ele já existe, assim, que é o lance das competições de alto rendimento. Talvez agora tenha a interferência do Estado, né? Aí isso é que pode ser algo bom, assim, porque o Estado talvez agora ele vai interferir. A gente não tem que esperar só o energético, né? O Estado, Sim, enquanto prefeitura e governo municipal, estadual, assim, eles vão poder interferir, assim. E agora a gente fica muito à mercê, assim, tipo, eu mandei mensagem para aí essa informação, enfim, já que eu falei, eu mandei mensagem para a assessoria do Red Bull e aí os caras me responderam que não sabia que tinha break em Alagoas, assim. A assessoria da Red Bull de Alagoas não sabia que tinha B-Boy e B-Girl em Alagoas, assim, como assim? Existe uma pessoa que toma de conta disso, assim, como assim não tem, não consigo entender, sabe? sim. Tipo, essa pessoa tá numa caverna, né, mano? Só pode, tipo. Não, quando eu tava tentando criar uma relação, na verdade, assim, né? Que eu queria entender como era que funcionava a organização aqui, a instituição, né? Não, E total. Mas nesse sentido de oferta e demanda. Tipo, você é o b-boy, tá ligado? Você é o cara que dança, você é o cara que organiza, que é o breaker, tá ligado? Então, se existe a empresa e, tipo, o holofote da empresa é o b-boy,
Me parece que tipo, a assessoria, a empresa, nesse pique que busca o Então, pode. Isso pra mim. Eu ouvi meio picotado, mas deu para entender. Isso denuncia a fragilidade que é, né? A competição ou a estrutura, assim. E aí, por exemplo, se alguém daqui de Alagoas disser assim que a Red Bull é um campeonato mundial, eu vou dizer, não, velho, não é, porque os caras acham que aqui não tem b-boy, como assim? Aí é isso, assim, velho. Eu acho que Inclusive, tem uns. tem uma especulação do Undisputed, né, velho? Do Undisputed de ser o Mundial agora e tal. E no primeiro Undisputed teve a Red Bull, né? Mas a Red Bull já tratou de tirar, né? Quem ganha a Red Bull não vai para o Undisputed, tá ligado? Já para tipo, ela segurar esse lugar majoritário dela, né? E tal. Tem todo um jogo que a gente sabe que está intrinsecamente relacionado com o marketing da empresa, né? Como ela se coloca. Na realidade, no fim do rolê, né, o b-boy, o breaking, é só mais um lugar para ela atrair mais cliente, né? Para ela atrair mais dinheiro. Então, é um jogo sobre dinheiro, assim, não exatamente sobre exercer a cultura, ou sobre botar o break para frente, ou sobre preservar, é muito mais sobre ganhar grana, tá ligado? Tem esse lugar do mercado, da indústria, assim, que aí, por exemplo, né, falando especificamente da Olimpíada, talvez eu consigo visualizar meio que uma pirâmide de coisas boas, assim, né? Mas no topo dessa pirâmide tá o cara que pode trazer medalha, sabe? Então, assim, tem uma pirâmide muito grande que a gente ainda não consegue entender ela, assim. Eu não consigo saber. Agora eu só consigo ver, assim, o topo da pirâmide, assim. As pessoas que vão ser beneficiadas são as pessoas que podem trazer medalha para seus países, assim. É as Uhum, pessoas que de uhum. cara vão ser, e aí vão ser beneficiadas pelas empresas, talvez pelos governos, ainda não dá para saber, porque está todo mundo louco gastando dinheiro com vacina, com coisa assim, roubando dinheiro do público, assim, tá tudo muito louco. Mas assim, as empresas, que aí são essas empresas, né? De energético, de esporte, assim, elas vão investir em quem tem chance de medalha, assim. Então, eu que não vou competir, e aí está acontecendo, né? Eu não vou, eu tenho 30 anos, não vou competir, vou nada me envolver com isso. Mas aí a partir do momento que a gente conseguir mapear esses lugares, assim, talvez a gente consiga ter uma não ter essa separação, assim, né? Porque tem muita gente a favor, tem muita gente Sim, contra ainda. Tem muita gente que está sim, a total. favor, esperando esse retorno, que aí eu acho que eu não acho muito interessante, assim, sabe? Assim, não sei. E, inclusive, a gente estava até trocando esse papo, né? Que, tipo, as Olimpíadas parecia mais uma desculpa para a gente se organizar, né, velho? Tipo, mais um lugar de, tipo, eita, a Olimpíada estourou, medalha de ouro e pá, não sei o que, todo mundo querendo, mas é mais uma urgência que já tinha, né? É um bagulho meio latente, assim, da gente enquanto breakers, enquanto b-boys e b-girls do Brasil, assim, se organizar mesmo enquanto cena, tá ligado? Nesse sentido, velho. Total, total. Acho que tu tá super certo nesse rolê. Não, pode crer. As Olimpíadas para mim é uma desculpa total assim de organização assim, né, para arrumar as coisas assim. É igual o lance da competição assim. O Stalin perguntou, né, se eu não, por que que eu parei de competir? Porque a competição agora é uma desculpa para eu ver pessoas assim que eu gosto, que eu conheço assim, sabe? Antes eu ia para competição porque eu queria ganhar a batalha. Hoje eu vou para competição Sim. porque eu quero encontrar algumas pessoas assim, porque eu quero dançar com aquela pessoa. Então, assim, aí a lógica da competição muda, assim, né? Porque eu vou pra competição pra encontrar pessoas, então ela é só uma desculpa, assim, sabe? Uhum, uhum, total. E como é que tu percebe, velho, nesse pique meio Olimpíada, meio cena, tipo, ainda nesse espectro de visualização, né? Como é que tu percebe, assim, como é que tu sente também, é uma pergunta meio subjetiva, a, a cena do breaking mundialmente, desculpa, o futuro do breaking, assim, tá ligado? Nacional, como é que tu sente o futuro do breaking aí em Alagoas?
como é que tu sente o futuro do breaking nacionalmente, se tu pressente um rolê massa, que a organização está acontecendo, que devagar a gente está galgando alguns lugares, ou que a gente vai estagnar, ou que a gente vai regredir. Como é que tu tá sentindo isso? É mais lugar da sensação mesmo, tá ligado? Então, velho, eu fico pensando assim, né? Agora que tá tudo muito quente, assim, sabe? Parece que a panela tá no fogo e tá fervendo, assim, sabe? E tá todo mundo ansioso pra pegar a comida, assim. Então agora tá assim, né? Quando as coisas se organizarem e as, sei lá, as confederações, os órgãos de fato se organizarem, eu acho que a gente vai conseguir mapear isso que eu falei da pirâmide, e aí a gente vai ver, aí meio que respondendo a pergunta do Denis, assim. Aí eu vou linkar. Eu já fiz sinal uma vez, Denis, e foi em outra cidade para tentar ganhar, para pegar grana para vir para Maceió, assim, em Aracaju, eu fiz sinal. E aí foi, assim, é tenso. E aí a gente vai fazendo um link, assim, né? Quando tudo isso estiver estruturado, aí eu espero que não, tá? Não quero estar meio que profetizando essas coisas, assim. Mas fica muito nesse lugar assim. Eu espero que a gente não veja b-boys fazendo sinal para ir para a Olimpíada, sabe? Que é o que acontece em vários Sim. esportes, assim. Tem a galera que vai vender bala no sinal, faz rifa, faz. Porque a gente tá meio que iludido no canto da sereia, que tudo vai ser lindo, maravilhoso. As empresas vai bater na porta e vai dizer: olha, você é b-boy, então eu vou lhe pagar um salário para você ganhar as batalhas. Não vai ser assim, velho. Existe uma hierarquia, existe uma relação política aí de poder, de empresa com o Estado que investe para não pagar imposto, assim. Então é uma coisa muito burocrática que a gente que às vezes não conhece, fica difícil assim de lidar com isso, né? Porque a gente não sabe em quem acreditar. Aham, aham. Porque são muitas vozes, acaba que são muitas vozes falando ao mesmo tempo, né? São muitas promessas, ao mesmo tempo, assim, de vários lugares até, né? Por exemplo, hoje a gente tem no Brasil duas instituições disputando a representatividade desse lugar do break nas Olimpíadas nacionalmente, né? Então, existe uma disputa muito forte nesse sentido, né? Então, pois só que existe a disputa, mas já está tudo dado, sabe? Já está tudo definido, assim. Se você Aham. for lá nos sites, está tudo definido, assim. E aí eu não sei se essa disputa é boa, é ruim, assim, mas é porque tem coisas que elas já estão estabelecidas e a gente não consegue entender, assim, porque a gente tá tão à margem dessas coisas. Tipo, tem uma galera que tá discutindo o break nas Olimpíadas desde 2017, assim. E aí tem muita gente que começou a discutir agora. E é muita coisa, assim, é muita coisa. E a gente não sabe em quem. Eu me vejo nesse lugar, assim, pô, eu não sei em quem acreditar. E eu acho que até já falei com tu, assim, meio que no privado, dizendo assim, velho, o lance é ir com calma e tentar organizar a casa da gente, assim. Pô, vocês estão em Olinda, que massa, vocês estão com um coletivo, tá rolando uns projetos. Então, a partir daí, como é que a gente organiza para talvez a gente conseguir ter acesso a coisas que são boas do break estar nas Olimpíadas, assim, né? Mas às vezes eu vejo que a gente começa a se envolver com umas coisas assim, que a gente é meio que usado de peão no jogo de xadrez, a gente se torna o peão, sabe? Que vai na frente para levar a porrada e aí a galera fica só se resguardando, assim, sabe? Eu fico pensando muito dessa forma, assim. Total, total, porque parece muito isso também, né? Parece muito isso. O Denis está mandando outra pergunta aí. A gente tem uma outra aqui na agulha, eu não sei se foi dele, foi dele também. Ele mandou aqui, ó, Gessé, como você, um homem branco, vê a discussão da negritude no breaking? Então, isso é Eita, bem formulou, complexo, essa né? parte. Essa é o Denis, ele é o Denis, filho da mãe. Então, velho, é bem. É porque é muito doido, assim, né? Muita coisa que eu já fiz, assim, com breaking, com esses projetos, assim. Eu sei que o fato de eu ser uma pessoa que tem a pele mais clara, enfim, no censo lá do IBGE, eu me autodeclaro branco por uma situação que aconteceu, né? Antes eu me achava amarelo, pardo, qualquer coisa.
Mas aí eu passei por uma abordagem policial que eu não fui abordado, né? Mas a galera que tava comigo foi. A galera era todo mundo preto e eu branco, assim. Naquela hora que aconteceu, eu disse, eu sou branco, velho. Não tem pra onde correr, assim. Principalmente pra polícia, assim, né? Pra essa lógica, assim. E aí, nesse lugar, eu sei que muitas coisas que eu fiz têm um privilégio por causa desse lugar que eu tô, né? Apesar de eu vir de uma família pobre, escola pública, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, enfim, eu tô nesse lugar do privilégio. E aí, em Alagoas, é, a gente, não sei, assim, a gente tem a autoestima baixa. Eu percebo assim, né? Eu vou tentar falar de Alagoas, assim, a partir dessa pergunta. A gente tem a autoestima muito baixa, assim, sabe? A gente acha que não é possível, que o breaking não é pra gente. E aí talvez eu tô sendo porta-voz de pessoas que talvez até discordem disso, assim. Mas eu vejo isso, assim, tem uma cena no sinal, mas é uma cena muito pequena. A gente não tem grandes participações em eventos. E aí se tem um contexto que eu acho que está relacionado a pergunta do Denis, assim, a maioria dessas pessoas que praticam breaking aqui são pessoas da periferia e são pessoas pretas, sabe? Então, assim, todas essas questões sociais que estão enraizadas nessa estrutura do país, assim, do mundo, ela interfere na prática do breaking, assim. Porque por mais que, tipo, o Nego Love é um cara que ele não tinha, ele, se eu não me engano, ele estudou até o sétimo ano, assim. E aí ele largou a escola e é, foi trampar para se sustentar, né? E aí o que aconteceu? Ele conheceu um cara e o cara começou a bagunçar ele, assim, para ele voltar a estudar, né? Porque ele precisava estudar, que ele era um cara massa, que, 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 que tem uma cabeça boa, assim, sabe? Para pensar coisas que às vezes a gente não pensa, assim. Que aí, enfim, ele traduziu a lógica ele traduziu uma metodologia para mim que foi fantástica, assim. Ele disse assim, ó, tudo que a gente fizer em pé é top rock, tudo que a gente fizer agachado é footwork. Pronto, é isso. Para explicar o que é top rock e o que é footwork, sabe? E aí, a cabeça dele, né? Ele terminou o ensino médio, fez um supletivo e foi fazer a universidade porque ele quer ser professor da universidade. Só que aí, no processo diário, assim, é muito difícil se manter ali. E aí tem essa questão da autoestima, assim, sabe? Que eu falei, assim, aqui a autoestima é muito baixa, assim, ninguém quer se envolver com breaking aqui nas Olimpíadas, porque a maioria tem 29, 30 anos, assim, 28. Então a gente sabe que a gente não vai para as Olimpíadas, então não tem para que se envolver. Ninguém nunca me questionou, assim, sobre isso, assim, o fato de eu ser branco e estar no hip hop, e estar fazendo um trabalho. Quando eu fiz o ralé, que eu trazia que é um espetáculo que eu trazia essa pauta mais de questões sociais, de um recorte talvez de classe, eu fui questionado dentro da universidade, assim, por uma pessoa que pesquisava o corpo negro e tal. Mas aí, como eu sempre, eu acredito assim, que eu nunca invadi o espaço do outro, assim, sabe? Por mais que eu tenha tido alguns privilégios, eu nunca fui por um caminho que eu não que eu fosse desleal com essas pessoas, né? Por exemplo, de não propor projetos que incluem todo mundo, assim. Agora, infelizmente, por conta da baixa autoestima, a gente se coloca num lugar assim que, sei lá, que foi o que aconteceu no Quilom Brothers, né? A gente tava com um espetáculo e aí rolou uma coisa assim, uma pessoa não quis, enfim, ela saiu do trabalho porque ela foi fazer um trampo fora enfim, foi trabalhar em outra coisa, assim. Então, assim, é uma lógica que para mim tem a ver com autoestima, tem uma coisa de entender que o breaking, a dança, tá no lugar da profissão,
E aí, às vezes, a gente não consegue medir essas coisas, assim, né? E aí, infelizmente, eu Sim, sim. não consigo meio que. Fico sem saber o que fazer, assim, né? Na verdade. Não, total, total. A gente também é super pego nesse lugar assim, né? A gente dá, não só no break, mas artisticamente falando, a gente aqui em Olinda tem um projeto de aula de grafite assim, tá ligado? Aí num belo dia a gente dando aula lá e passa grafite, todo mundo super fardado e pá, arlato, rolê rolando. Aí chega uma pessoa que foi uma das orientadoras da gente, né? No rolê da dança, assim, e tal, numa ONG que a gente chegou a dançar. Essa pessoa viu a gente lá dando a aula, todo mundo fardado, chega assim, não, que massa, tá falando, mas diz aí, vocês estão trabalhando? A gente, oi? Tá ligado? É tipo, rola esse lugar da falta de percepção em legitimar a prática artística pelos próprios artistas, tá ligado? Nesse sentido, eu acho que o breaking também, especificamente, não só o breaking, mas no exemplo do grafite, que está dentro da cultura urbana, que está dentro do hip hop, ainda não é percebido, ainda não é percebido como um lugar de trabalho, como um lugar de rentabilidade, como um lugar legítimo para você querer levar sua vida assim, e pagar suas contas com esse lugar, tá ligado? Ah, total, Total, total. total. O Carminha tá dando um papo super nesse sentido, que muitos praticantes ainda não se vê como um profissional, né? E o que eles fazem é uma profissão. E nesse sentido, eu também acho que a gente está dando uma caminhada melhor de uns anos para cá, assim, basicamente, por exemplo, eu sou fruto desse lugar, assim, né? Eu entrei na universidade em 2014 e tal, nesse pique de estudar dança e tal. E eu acho que isso está amadurecendo, que isso está ganhando uma amplitude maior. Né? O que é que tu acha desse pique? Especialmente aí Ah, no teu lado. não, eu acho que de fato tem muita coisa boa, assim. Enfim, essa tecnologia aqui, né, que a gente está usando aqui enfim, de comunicação, tá acelerando tudo muito rápido, né? Tá, enfim, tudo tá muito veloz, assim. E aí eu percebo que talvez existe uma mudança, né? As pessoas estão entendendo aos poucos esse lance da profissão, mas a dança em si, num contexto geral, assim, ainda é visto muito como um hobby, sabe? E aí eu acho que isso interfere total, assim, na nossa relação com as pessoas. Porque a gente não dança breaking só entre a gente. A gente dança Aham. breaking e tem outras pessoas de fora, assim. E aí, enquanto essas pessoas que estão muito fora, elas não entenderem isso, vai ser sempre um lugar frágil, sabe? Porque é difícil chegar para uma pessoa e não parecer arrogante quando ela diz assim, mas vocês trabalham? Às vezes eu fico, Aham. às vezes eu prefiro ficar calado, assim, sabe? Às vezes quando é família, assim, que não consegue entender que eu tô a semana toda em casa, mas eu tô trabalhando, eu fico, eu prefiro ficar calado, assim, sabe? Porque às vezes não Sim, dá, sim. é difícil conversar, assim, sabe, sobre isso, assim. Porque Aham. é tão simples, assim, que, não sei, eu fico sem, eu particularmente fico sem saber o que falar, sabe? Também me parece que existe o espectro social, né, mano? Tipo, a gente não vive num país que, eita, perninha dizendo que mostra lá o extrato bancário. Calma, humilha menos, humilha menos. A gente existe, a gente tá num país que não rola uma mediação cultural, né, mano? Não rola um espectro de você levar seu filho para o teatro, levar seu filho para assistir um espetáculo, de assistir para ver uma ópera, de assistir para ver. Tá ligado? A gente tem uma construção cultural, artística muito rasa, tá ligado? O programa da família, assim, de entretenimento, colocando a arte nesse lugar de entretenimento também, não é ir sacar arte, é tipo ir, sei lá, no futebol, ir no churrasco, tá ligado, mano? A gente ainda não tem uma educação de base, então, tipo, nesse sentido, é compreensível que das nossas orientadoras, vendo a gente trabalhar, perguntou se a gente estava trabalhando assim. Mas ainda assim é chocante, né? Como a gente faz, tipo, caramba, velho, tipo, você tá dentro.
você que tá dentro não percebeu, como é que a galera tá fora percebe, tá ligado? Então, ó, mas o Denis comentou uma coisa aí, se a gente não acha que tem a ver com o conceito de trabalho. Eu acho que tem também, porque o trabalho a gente tem que odiar, né? É, Tipo, pô, total, isso aqui. é segunda-feira, no caramba. Aí isso eu acho, eu concordo, assim, tem a ver com a lógica do trabalho, assim, né? E perninha, não é bom, acho que não é bom mostrar a conta porque senão pede emprestado. Fica com inveja, né? Fica querendo, aí É você vai melhor. trabalhar de agiota. Olha a perninha de quem recebe, cuidado. Total, total, mano. Existem outras formas, né, da gente conseguir legitimar esse nosso trampo, né? Por exemplo, a gente trocando essa ideia aqui num projeto aprovado, a gente já está em alguma escala, micro ou macro, conseguindo legitimar o nosso trampo, né, velho? A nossa lida, assim. E a gente vai ter mais ou menos que uns 5 minutinhos, acho que a gente ainda tem, para perguntas. Se a galera quiser mandar umas perguntas aqui, a gente tem uma caixa de perguntas aqui, ou vocês podem mandar nos comentários aqui também, que a gente tenta trocar esse papo na medida do possível. Enquanto não surge nenhuma pergunta, eu queria já te mandar uma fita assim, tipo, muita gente que vai estar sacando essa live, também, depois que ela terminar, é uma galera daqui de Olinda, de Recife, de Jabotão, enfim, da região metropolitana de Pernambuco, que a gente está tentando articular para a galera começar mesmo a botar sua cara nos projetos, começar o B-Boy mesmo montar seu evento, a conseguir aporte financeiro, seja privado, seja público, tá ligado? E é uma galera que tá basicamente começando agora, assim. Eu queria que tu desse um papo, tá ligado? Tipo, como é que. O que é que essa galera deve fazer? O que é que eles devem procurar, tá ligado? Agora nesse início de carreira na produção, tá ligado? Ah, então, eu fico refletindo sobre isso, assim, às vezes você pode ter até um bom currículo, sei lá. Eu acho que você, sei lá, aí eu vou falar do break assim, do b-boy que compete, né? Você pode ter ganhado várias competições assim, mas se você não for uma pessoa que sabe chegar nos lugares e tratar bem as pessoas, uma hora você não vai conseguir manter o seu trabalho, né? E aí eu acho que a gente tem que Uhum. procurar fortalecer essas redes, assim. Eu acho muito massa esse trabalho de vocês aí. Eu acho que antes de tu me convidar para essa live aqui, eu já tinha comentado com tu assim, pô, velho, vamos bater um Uhum. papo. Porque eu vi tu articulando uma parada. Porque eu vejo assim, hoje são poucas as crews que conseguem se manter como crew. E vocês têm um movimento aí em Olinda, que é esse que está executando esse projeto, que eu acho massa, assim, sabe? Esse lance da coletividade. E eu acho que o caminho é esse, assim, encontrar pessoas que você acredita que podem fortalecer o seu trabalho, estar junto dessas pessoas, e aí no sentido de aprender e ensinar também, porque acho que não existe muito esse lugar de quem sabe mais do que o outro, porque principalmente se a gente for pensar em gestão e produção, é um lugar que, enfim, não tem uma fórmula, assim. Mas aí a gente precisa também entender esses espaços de relacionamento, assim. Eu não posso me isolar no break, assim. Eu tenho que me comunicar com outras coisas, com outras danças, com outras pessoas que trabalham com isso. E isso não te faz menos b-boy ou mais, enfim. Eu acho que Total, tem que, total. tem que criar E aí, falando, por exemplo, de Pernambuco, vocês têm uma cena muito forte pensando a dança aí, né? Vocês têm fomento para a dança, assim. Uhum. E aí não só focando nisso no poder público, assim, mas entender que tem outras pessoas que não tem nada a ver com o que você trabalha no sentido técnico, assim, não é b-boy, sei lá, é uma pessoa que trabalha com balé clássico, assim, não tem nada a ver. Mas se essa pessoa for uma pessoa que possa somar com o que você está fazendo, talvez é importante estar próximo dessas pessoas, assim, né? E aí é sem essa intenção de querer ganhar algo, assim, não é isso. É mais no sentido de se comunicar mesmo. Se comunicar com as pessoas, assim, Total. eu tô aqui, assim. Pô, se quer falar, manda uma mensagem, sabe? Manda uma mensagem, assim. Ou então pergunta o Rafael como foi, assim.
não ter medo de se comunicar. Porque há alguns anos atrás a gente tinha medo, assim, sabe? Vinha o b-boy lá do Sim, sul, que sim. vinha julgar a batalha, a gente não sabia até que ponto a gente conseguia conversar com aquelas pessoas, né? A gente conversava como se ela fosse uma pessoa, assim, sabe? Que é como se ela estivesse no altar, assim, e a gente tivesse que chegar bem, olha, eu sou daqui e tal, sabe? Assim, eu acho que não sei, assim, eu acho que tá todo mundo aberto No à mesmo troca, barco, assim. né? Pois é. Ah, total, que massa, mano. A gente vai dar continuidade aqui às perguntas. Chegou uma, e depois chegou a do Bebê Bala, do Pangolinha, do Perninha, e depois chegou a segunda. Acho que eu vou botar essas cinco para rolar, e se a gente tiver mais um tempinho, tu tiver à disposição, a gente saca outras. A primeira pergunta foi a do. Cadê, babá? A do Bebê Bala, foi a do Bebê Bala. Vamos sacar essa aqui do Cube Lowrider, porque já começou aqui. Ah, o Cube daqui de Olinda, salve Cube. Qual a motivação de mostrar a sua dedicação dentro do seu lifestyle que você escolheu? No caso, o breaking. Eu acho que tu meio que já respondeu essa pergunta, não foi? Basicamente assim, meio que no outro lugar. Acho que já. Acho que já. Mas Massa, assim, massa. eu acho que é muito nesse lugar de se reconhecer como aquilo que você está propondo, né? Assim, sei lá, no breaking eu sempre trabalhei muito com footwork, assim. Mas aí eu via muito que eu deveria fazer outra coisa, assim. E aí, pô, eu posso ouvir aquilo e pegar aquilo, mas eu queria fazer footwork, assim, sabe? Eu quero trabalhar com dança, assim. Às vezes você fica, pô, dá vontade de arrumar um trampo de embalador lá do supermercado, porque é complicado essa coisa, assim, não é fácil, assim, não é tão simples. A gente, às vezes, rola umas crises, assim, de, pô, vou arrumar outra coisa pra fazer, porque não tenho sanidade pra me manter, assim, sabe? E aí é isso também que eu falo pra galera que tá começando, assim. Entender que a gente é ser humano e que a gente, às vezes, não vai conseguir produzir. Às vezes a gente não vai querer treinar e tá de boa, assim, sabe? A gente não é uma máquina. Então, assim, não tá bem, não faz. Se recupera e depois retoma a coisa. Massa, massa, total. A próxima é do Bebê Bala, lá de Natal, se eu não me engano. O Bebê Bala está perguntando se tu tem uma metodologia específica para trabalhar o breaking com crianças. Eu acho que crianças ele está se referindo a mais ou menos tipo de 4 a 12, 13 anos, tá ligado? Acho que é basicamente isso. Não sei muito Então, você. na verdade, eu não ensino breaking tradicionalmente, assim, né? Eu ensino break numa lógica onde a pessoa vai dançar. Eu tenho dito assim, eu ensino break não virtuoso, assim, sabe? Eu ensino a pessoa a dançar breaking por um caminho não virtuoso. Eu ensino a pessoa a dançar breaking devagar, mais lento, a pessoa conhecendo o corpo dela, né? Entendendo como é que se mexe. E aí, quando eu vou trabalhar com criança, eu tento fazer com que ela brinque com o breaking, assim, né? Que o breaking, ela veja o breaking como uma brincadeira, assim, mas não uma brincadeira que ela vai, enfim, bagunçar, sei lá. Talvez eu não consiga, vocês não consigam compreender, assim. Mas é entender aquilo como um jogo. E aí isso fica meio educação física, assim, né? Fazendo joguinho, mas é nesse sentido, assim, fazer a criança perceber aquilo como um jogo, como uma brincadeira e fazê-la se aproximar Uhum. mais da prática do que do lance, assim. Por exemplo, às vezes eu vou dar uma oficina, a depender do público, eu nem falo de nomenclatura, assim, sabe? Eu nem falo, por exemplo, historicamente sobre o break, assim. Porque Aham, aham. a informação tá tão dada assim, porque qualquer pessoa pode mandar um Google e vai obter a informação. E aí eu não estou entrando em julgo de valor se a informação vai ser correta ou não. Mas não é, sei lá, não é 2003 que eu precisava que alguém me dissesse que o breaking foi lá nos Estados Unidos, sabe? E aí hoje Aham, eu aham. tento e aí hoje eu tento ir mais por esse caminho assim da pessoa vivenciar para ver se ela volta, porque o meu intuito é fazer ela voltar. E não ela sair dali.
e já ensinar outra pessoa e dizer assim, olha, o six step, ele é feito assim. Eu prefiro que ela chegue e já dê uma gire assim no chão e diga, ó, eu aprendi isso aqui. Bora lá aprender também. Sabe assim, eu tento ir por esse caminho, assim, fazendo a pessoa se divertir, fazendo ela entender que é possível, que não é difícil, fazendo ela entender que ela precisa aprender a dançar e girar com a cabeça, ela pode aprender depois. Eu vou por esses caminhos, assim, velho. Total, total. Eu acho que foi a resposta. O Pangolim, é isso mesmo. Está perguntando como a gente faz para influenciar mais b-boys ou b-girls para além dos eventos. E eu acho que a pergunta dele, eu não sei se estou certo, deve ser no sentido de como acessar para que os b-boys e b-girls acessem outros lugares que não sejam apenas os eventos e competições de breaking. Eu acho que é basicamente nesse sentido. Cara, essa é uma resposta que eu não sei de fato responder, mas eu fico pensando que eu não consigo, enfim, eu não consigo carregar as pessoas, assim, né? Eu posso convidar, eu posso tentar articular, mas às vezes as pessoas não querem, assim, e aí eu não posso também ficar muito nesse lugar, assim, de não fazer. Por exemplo, eu fiz um trabalho com um grupo e aí o grupo não deu certo. Era um projeto que eu tinha que prestar conta, então eu tinha que fazer de qualquer jeito, assim, né? Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que perceber um pouco quem tá afim, porque nem todo mundo vai estar afim. Às vezes a pessoa quer dançar break, mas é só por hobby. Às vezes a pessoa quer dançar break porque quer competir. Tem que perceber quem tá interessado mesmo, assim. Não é todo mundo. Quando eu comecei a dançar, só tem eu dançando agora, né? Eu e o Kiko, assim. Eu comecei em 2003, o Kiko eu acho em 2002, assim. Dessa geração 2000 ali, só eu e o Kiko, todo mundo parou. E aí um é tatuador, o outro virou vereador, o outro virou, sei lá, tá trabalhando. Enfim, assim, eu sempre fui muito. É por isso que essa lógica, por isso que eu falei pro bebê, na pergunta do bebê, assim, eu quero fazer com que a pessoa volte. Porque normalmente numa aula de 30, às vezes, se a gente fizer um trabalho que vai durar. Daqueles 30 talvez só 2, 3 vai continuar dançando daqui a 10 anos, assim. Então eu prefiro muito fazer esse lugar voltar, sabe? A pessoa tem que voltar, ou então perceber quem tá afim, assim. Às vezes eu faço isso, assim. Quando eu dava aula num projeto, nesse espaço cultural que eu citei no começo, às vezes eu tinha poucos alunos, assim, tinha turma com poucos alunos, porque às vezes eu dava mais atenção a uma determinada pessoa, porque eu via que aquela pessoa poderia permanecer há mais tempo, assim. E aí eu entro num processo assim, pô, será que isso está legal? Será que isso não está excluindo? Mas enfim, a gente vai tentando fazer o trabalho de agregar todo mundo, mas chega uma hora que a gente percebe que tem pessoas que não, de fato não estão interessadas. Quando é um projeto, às vezes a pessoa está ali porque ela precisa estar, porque é um projeto de uma ONG, porque a mãe vai receber alguma coisa, ou porque ela precisa estar ali mesmo. Então, assim, a gente precisa. Aí talvez isso seja meio arriscado, assim, mas eu sempre fui, pelo menos os coordenadores que me coordenaram nesses projetos, eu sempre deixei claro assim, ó, é isso, assim, eu vou ter poucos alunos, talvez. Enfim, se tiver outra atividade para mandar essa pessoa, manda, mas vamos vendo assim, não queira que eu seja aquela pessoa quantitativa, assim, olha, eu tenho 50 alunos, olha que lindo aqui, pode colocar no seu relatório. Não, vou ter 10, mas os 10 vão dançar, assim, sabe? Enfim, é bem. E aí, por isso que eu falei também da comunicação, a gente precisa se comunicar, né? Também não é fazer de qualquer jeito, enfim. Total, total. O Perninha está perguntando como é que a gente vê o mercado de trabalho fora, fora das políticas públicas. Ele está falando voltado mais para a iniciativa privada diretamente, que pode parecer mais difícil, mas que ele vê muito fora da abordagem. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito esse lugar de política pública, né? Digital e tal. Ele está perguntando como é que a gente percebe o mercado fora das políticas públicas, a partir da iniciativa privada. Você quer Então, eu vejo esse responder? mercado. Eu posso falar uma coisa aqui. Eu vejo esse mercado um pouco nebuloso, assim, a gente não consegue entender, mas eu acho que ele é possível
porém a gente precisa ter meio que assim ferramentas para saber gerir, produzir, né? Ser um gestor e um Aham. produtor para que a gente consiga dialogar com essas pessoas, porque elas vão negociar, né? Elas vão estar o tempo todo negociando. Então a gente precisa saber negociar. E aí é por isso que assim, talvez agora não adianta se eu sei dar 3 voltas no flare, ou se eu sei fazer um louco. Porque ele quer saber se eu vou conseguir executar o projeto, ele quer saber se eu vou conseguir prestar conta, se aquele orçamento de fato vai valer a pena para a empresa. Porque não é só botar a marca assim. Porque marketing a galera já tá full, assim, sabe? Marketing a galera. A gente tá estudando marketing, assim. Todo mundo tá estudando marketing, marketing digital, faz um curso aí e vende. Então, assim, essa contrapartida, por exemplo, de vou colocar logo da empresa, assim, isso não é mais contrapartida, assim, né? No meu Aham. ponto de vista, assim. Então a gente tem que ser meio que um negociador, assim. Talvez a gente tenha que fazer uma pesquisa numa feira, assim, e ver como é que a galera negocia, assim, sabe? Porque é um grande negócio, assim. A gente vai estar falando com o executivo, a gente vai estar falando enfim. Às vezes até a política pública nem é tão, não vejo nem que é um caminho tão fácil, assim, porque a gente não tem contato direto, né? É um projeto que aí passa por uma banca que é subjetiva, às vezes essa avaliação, e aí rola ou não rola. Aham. Na empresa é muito assim, é muito balcão, né? O Rafael é um empresário, eu chego nele e a gente vai conversar sobre o projeto, assim. Não é muito assim, enfim, é muito cara a cara, eu vejo, né? Dentro do que é possível, lógico. Às vezes a gente não consegue acessar isso. Como o Denis Total, falou, total. tem que saber vender o peixe. Se não souber vender o peixe, tem que saber vender se é com escama, sem escama, se ele já vai, se é 2 por Existe 5, muito 3 disso por 10. da troca, né? Quando eu comecei a estudar, né? A antiga Lei Rouanet e tal, não sei o que, esse rolê de alíquota, pá, etc. A gente é muito instruído, pelo menos aqui em Pernambuco, a gente é muito instruído que o que o cara da iniciativa privada quer é o retorno em visibilidade, o retorno em público, o retorno nesse sentido, né? Como é que a marca dele vai estar vinculada, né? Tipo, eu acho que isso rola mais fácil, isso tem rolado mais fácil, tipo, com break fora do país também, tipo, a Jinjo mesmo, esses dias estava fazendo uma propaganda para LG, né? Que inclusive caiu certinho como luva para o Wing, né? LG Wing. Aí, tipo, o Wing da digital, assim, que eu rolê super, tá ligado? Aí, nesse sentido, eu acho que aqui no Brasil ainda falta, mas a gente está caminhando, mas ainda falta a gente ter essa expertise nesse sentido de conseguir fazer um projeto, levar numa empresa e tal, não sei o quê. Eu lembro que em 2014 eu fiz um workshop de danças urbanas e tal com o Otávio Nassu, tá ligado? Que é do rolê dessas urbanas aí do sul do país. E eu perguntei ele, meu irmão, mas vê só, por que que a Adidas patrocina o bagulho na Europa e não patrocina aqui? Por que que a Puma patrocina o World B-Boy Classic e não patrocina o Rival versus Rival? Tá ligado? Por que que rola essa divisão? Ele me respondeu uma fita que até hoje eu castelo sobre assim, tá ligado? Eu não sei se hoje faz tanto sentido, mas na época fez muito, que era tipo, existe uma pesquisa de mercado muito forte, tá ligado? Para as empresas. E elas percebem, por exemplo, a Puma percebe que ela lá, onde o B-Boy Classic rola, ela vende muito mais patrocinando B-Boys do que aqui. Tipo, aqui o que vende é tipo futebol, futsal. Então, nesse sentido, eu acho que falta também a gente conseguir articular um público massivo que compre. Eu acho que também as Olimpíadas pode ser um gancho para isso. Não sei se eu estou certo, mas bora ver sendo nos próximos capítulos. A gente tem mais duas perguntas só, eu acho que depois delas a gente encerra, que é a do... Ah, não, uma era do Perninha. Vocês não acham que a competição é um mercado de grande potencial que ainda não foi explorado 100%? Sim, tô entendendo, tô entendendo. O que é que tu acha, Gessé? Que a competição é um mercado muito grande, com potencial forte, que a gente ainda não explorou. O que é que tu acha disso? Eu acho que Enquanto produto, eu acho que ele está é perguntando porque a eu pergunta do tô. produto mesmo. Eu associei a pergunta dele a uma coisa que ele sempre comenta, assim. O Perninha sempre fala na possibilidade do breaking se tornar semelhante ao UFC, assim, que as pessoas vão apostar, sabe? Eu vejo ele, às vezes ele comenta isso, assim.
Eu acho que de fato não foi explorado 100%, mas tem uma. Eu acho que o grande problema está no critério de julgamento, assim, sabe? Porque a gente ainda. Eu acho que quando. Para ser explorado 100%, a gente talvez tenha que explorar também o julgamento, assim. E querendo ou não, ele é muito fechado. Por mais que o julgamento das batalhas de breaking seja subjetivo, mas ele é muito fechado, assim. Os critérios eles são bem específicos. Talvez a gente não tenha bons jurados, assim, né? Falando mundialmente, assim. Mas, assim, se tá tratando de critério, eles são muito estabelecidos, assim, né? E aí não é nem por causa das Olimpíadas, assim. Ele sempre foi, assim. E aí depende muito da marca, porque às vezes, da marca eu tô dizendo assim, uma competição que faz um evento, não, quem vai ganhar, aí lógico, né? Não estou dizendo que quem ganha sempre ganha porque a marca diz que aquela pessoa vai ganhar. Mas a imagem daquela pessoa que vai ganhar conta para aquela marca, assim. Ela não vai colocar qualquer pessoa para levantar o troféu, assim. Então, assim, o que eu quero dizer é que os métodos de julgamento, eles têm que ser também explorados de uma forma que talvez não contemple o breaking do jeito que ele sempre foi, assim, né? E aí a gente não tem dimensão disso, porque a gente não sabe fazer isso, porque como seria, né? Porque o breaking, por exemplo, aí me veio uma coisa na cabeça agora. O breaking tem uma coisa muito forte, assim, sei lá, quando eu ganho do cara, o cara é melhor, assim, sabe? Tem uma coisa assim, né? Que aí nos outros esportes, quando eles elevam, eles não têm isso, assim, sabe? Eu acho que o break ainda não tem maturidade de respeito para explorar 100% a competição, assim. Que ainda está muito nesse lugar, assim, do ser melhor do que o outro, assim. E acho que não é por aí, assim, sabe? Acho que esse explorar 100% está muito ligado ao entretenimento. Porque, por exemplo, aí falando do UFC, o UFC é entretenimento, não é uma luta. Lógico que tem a rivalidade e tal, não sei o quê, mas aquilo ali é entretenimento, assim. Ninguém vai matar ninguém. E no breaking os caras querem se matar, tá ligado? Perninha tá dizendo que falta mais fair play, total, total. A gente também aqui ainda ficou pensando muito nesse pique assim do Breaking. Tem um formato mais Ultimate Fight Championship, negócio mais WWE assim, tipo, pós aquele rondejão, né, do Hurricane versus o Hang Ten e tal, que era um rolê de round mesmo, tinha mulheres passando, round um round 2 e tal. Os coaches do Hurricane lá, né, então não sei o que, auxiliando ele, um rolê bem nessa estética mesmo, né, do breaking. E a gente começou a, de fato, pensar nesse lugar assim, depois que isso veio à tona, é de fato um lugar a se pensar direito. A gente não tem mais perguntas para rolar. Aí eu queria saber se tu tem considerações finais para fazer meio que não um resumão, mas se teve alguma coisa que eu não perguntei que tu queria falar, fale agora ou fale-se para sempre. Não, eu acho que tá de boa, acho que foi massa, valeu mesmo pelo convite. Eu tô acompanhando, não consegui ver todas as lives assim, mas eu comecei a rever, né, algumas. Acho massa a iniciativa de vocês assim, né, tá se juntando como coletivo, porque isso é uma questão também, né, no breaking, a perca desse lance da coletividade, porque por mais que ainda existam crews, mas a gente vê muito forte essa coisa individualizada, né? É muito individual, tá muito na figura do individual. E aí vocês estão meio que no meio disso tudo, vocês estão, enfim, fazendo uma parada coletiva, que aí o Rafa tá aqui fazendo a live comigo, e aí mais cedo foi outro cara, e aí depois tem uma coisa de função, assim, que tá todo mundo trabalhando, que é possível, assim, né? E aí ver isso acontecendo dentro do hip hop, dentro do breaking, isso é massa, assim, porque é algo que tem outras pessoas que estão tentando fazer, né? Tem outras pessoas que tentaram fazer com o hip hop, não conseguiram porque não foram aceitos, e aí foram fazer outras coisas, tipo, foram dançar a dança contemporânea, assim. Tem muita gente que migrou para esses outros espaços porque não conseguiu se comunicar. E aí eu acho que hoje a gente consegue se comunicar melhor
a gente consegue ter uma relação mais tranquila, assim, né? Porque também, ao mesmo tempo que as competições estão em ascensão, a gente entende que não é só a competição que gera a coisa, somos nós quem geramos, não é as grandes empresas ou os grandes eventos, porque quem faz acontecer enfim, não é o cara que ganhou lá, é o cara que está dando aula. Enfim, claro, todo mundo está fazendo acontecer. Mas tem umas coisas aí que parece que a gente às vezes coloca na vitrine algumas coisas que são muito efêmeras, sabe? E talvez a gente tenha que talvez colocar na vitrine as coisas que são mais processuais, assim, que estão em processo, assim, Uhum. que estão acontecendo e que vai continuar, assim. Porque senão vai ficar sempre nessa coisa, assim, sabe? Eu ganho, eu sou o melhor, ou eu não vou pra competição, então eu sou menos b-boy, eu não posso, eu não sei o que é o break, quem sabe quem é o breaking é quem tá lá fazendo tal coisa, quem sabe escrever um projeto é o Rafael porque ele coordena tal coisa, ou enfim, essas nuances de ser bom ou ser ruim, consegue ou não consegue, tá numa vitrine ou não. Eu acho que a gente precisa, na verdade, se perceber e entender que é um coletivo, né? E que todo mundo tá no breaking e que cada projeto ele tem seu objetivo, sua finalidade. Se eu quero competir, tá tudo bem. Se eu não quero competir, tá tudo bem também. Se eu quero fazer um espetáculo, massa. Se eu não quero fazer, massa. Eu quero produzir. Se eu quero dar oficina de grafite. Enfim, eu acho que é por aí. E agradecer a vocês demais, assim, pelo convite. Fiquei bem feliz mesmo. Já tinha falado que a gente ia fazer independente do projeto, né? Eu tinha comentado, pô, velho, eu quero conversar contigo sobre isso, velho. Vamos trocar ideia. Aí depois que tu falou do projeto, eu disse, já é, né? Mas é Não, isso, eu que total, que agradeço. massa, Gessé. A gente super agradece também tu ter topado essa ideia. Na verdade, tu já está incitando essa ideia antes mesmo da gente ter aprovado o projeto. A gente já está tentando colocar esse assunto em pauta, né? Porque eu acho que o pique é basicamente isso, a gente conseguir disseminar informação para os nossos pares, para o público não mediado, para a galera que entende o que é break, para a galera que não entende o que é break, para a galera do break acessar outros lugares, para a galera que não acessa o break, acessar o break. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que essa ação da gente, a princípio, é pequena, mas ela é muito significativa nesse sentido de estar conseguindo fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Eu acho que nesse sentido a gente tá sendo super feliz. E obrigado por ter topado, mano. Esse rolê, a gente Tamo tá junto. fechando o ciclo de lives hoje, pelo menos do Manual Break virtual, aprovado na Audi Blank de Olinda. A gente tem até a vontade de dar mais segmento a ele em outros rondejões, mas a gente vai ver o que acontece aí. Inclusive, a gente vai te convidar para morar em Olinda, viu? Já deixando spoiler aqui. Pô, vamos ver aí, vamos ver, a gente vê aí. Talvez morar, não sei, De mas ver, de ver. pode ver aí, passar uns tempos e ver alguns projetos aí, Não, vamos total, ver. total. Massa, massa. Valeu. É nóis, Jessé. Obrigadão aí pela força e qualquer coisa, só mandar o salve, meu mano. É nóis, vamos que Tamo vamos. junto, Obrigadão, velho. tamo junto. Valeu, valeu, geral. É nóis. Valeu, rapaziada aí que sacou a gente, a galera do Piauí, da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro. Geral aí, obrigado pela força, pelo apoio. Vocês são super importantes pra gente estar aqui também. E fiquem ligados que tem mais coisa da H2O rolando e as coisas do G7 também estão rolando, já. É nóis, rapaziada. Até Já é, breve. tamo junto.